Desejo a todos paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu gostaria aqui de deixar aqui um pequeno versículo bíblico para as nossas meditações. Está baseado aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, a qual fala de um rio puro, da água da vida, clara como um cristal, que procedia do trono de Deus. Eu estava agora há pouco, há mais ou menos 30 minutos atrás, no meu lar, na minha casa, meditando, ouvindo um hino que fala sobre esse rio azul, além do rio azul. E ali Deus pôde, pela sua misericórdia, me alcançar, me dar uma palavra. Então eu não vou desperdiçar, vou aproveitar a oportunidade e vou falar um pouquinho sobre isso nessa base. O que Deus tem nos preparado, é necessário que eu e você venhamos prestar atenção, porque Deus deseja falar ao meu e ao seu coração. Em Salmo de número 46, versículo 4, também fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E no versículo 5 desse mesmo Salmo diz: Deus está no meio dela. Quer dizer, da cidade. Aonde Deus está, meu amigo, algo sempre vai acontecer. Algo há de se materializar, de realizar. A tua fé, ela tem que ser alcançada por uma palavra. A tua fé tem que ser alcançada por um algo da parte de Deus. Então é necessário que eu e você preste atenção nessa palavra a qual Deus está falando nesta noite. Presta muita atenção. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é enfática em dizer que no céu existem ruas de ouro e de cristais. Fala muito sobre muitas coisas em que vai despertar curiosidade em você. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses mesmos versículos você vai ali se deparar, Deus falando sobre muros, Deus falando sobre revelações fantásticas, para que eu e você venha saber ali ter uma noção de entendimento sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que Ele tem preparado para nós, aquilo que está prontinho para nos entregar para aquele que desejar ser salvo por Cristo, por aquele que deseja descer as águas para o novo batismo, para o novo nascimento, novo batismo, explicando para você, para que você venha entender, né? Eu declaro isso como novo batismo, porque quando você descer as águas, você será uma nova criatura, tudo se tornará novo na tua vida, é um novo nascimento. Jesus falou isso também com Nicodemos, instruindo aquele homem que era mestre em Israel. Jesus falou sobre isso e ele não entendia. Jesus ali chamou a atenção dele com muito carinho, como Jesus sabe fazer e nós não sabemos muitas das vezes, mas Jesus sabe e nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou assim com ele em João, capítulo de número 3, versículo de número 12 e 13: se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus gosta sempre de fazer uma parábola, de dar uma ênfase para que você venha entender, fazer uma comparação. A parábola significa comparar, para que você e eu venhamos entender a palavra de Deus. Então daqui em diante você vai começar a entender, que eu vou ser bem claro com você, para a glória de Deus. Além do rio azul, esse hino que eu estava ouvindo, que está em Apocalipse, que fala claramente que lá realmente existe. João teve essa visão, foi privilegiado por Jesus revelando, né, mostrando visão para aquele homem abençoado, mostrando que ali existe um rio puro de água da vida, claro como um cristal. Lá existe ruas de ouro, repetindo para que você venha compreender. Existe rua de ouro, lá não haverá choro, não haverá pranto, quer dizer tristeza, lá não haverá dor, não haverá sofrimento. É lugar de alegria, de glória, onde a presença de Deus é real. Você não vai nunca mais ver noite, escuro. Deus é quem alumia toda a cidade, todo o céu. O privilégio é grande, mas para que eu e você venhamos chegar lá, precisamos passar pelo batismo, aceitar Jesus como o nosso Salvador, único da
das nossas vidas, descer as águas batismais, se arrepender dos nossos pecados, e para isso está fácil. Há milhares de igrejas para que você venha ingressar em uma delas, se alistar nesse exército de Deus, porque Deus, Ele está pronto e quer te abençoar. Ouvinte da palavra de Deus, ouça com atenção, louvado seja Deus. Evangelho de Jesus, a qual escreveu o evangelista Lucas, capítulo número 24, versículo 13, vai falar sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. É uma história linda, é uma história a qual Jesus, depois que ressuscitou, esses dois discípulos deveriam estar em Jerusalém, eles estavam indo para um outro lado, estavam desacreditados. A Bíblia fala claro nesse texto, se você ler com atenção, que eles estavam desacreditados, e Jesus ali se pôs no meio deles, e eles estavam tão assim, sem atenção nas suas vidas, que nem perceberam a presença de Jesus. Ainda falaram que Jesus era um peregrino. Aí Jesus perguntou: mas por que vocês estão assim, perguntando um para o outro, fazendo pergunta, contristado, o que foi que aconteceu? Jesus mesmo perguntou, e eles falaram: você é um peregrino aqui, você não sabe dessas coisas? Evangelho de Jesus, a qual escreveu o evangelista Lucas. Nele a gente encontra a história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Dois discípulos indo, para que você entenda, indo já para um outro lado, que eles não deveriam estar indo para Emaús, eles tinham que estar em Jerusalém, esperando a promessa, esperando aquilo que Deus prometeu, que Jesus já tinha falado com eles. E a Bíblia fala nesses versículos, a partir ali do versículo número 17, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Jesus perguntou para eles: quais? E eles disseram, aos quais a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ponto. Então você vê nesses versículos Jesus ali experimentando, Jesus ali tocando, Jesus ali moldando a vida deles. Jesus foi adiante nos versículos, começou a ouvir eles, começou a falar com eles, e eles falando coisas ali que Jesus estava observando. Jesus estava trabalhando na mente, no coração, fazendo com que eles percebessem que a presença de Deus é real, que Deus já tinha feito a obra e continuará fazendo a obra, a qual não finalizaria ali. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 23, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Ponto. Então, mais desses versículos, eles estavam ali traduzindo, falando para Jesus. Aí Jesus falou assim para ele: ó nécios e tardios de coração. Nécios, meu querido, significa desprovido de conhecimento e de discernimento, estúpido e ignorante. Essa é a tradução de nécios. Não sejamos nécios, insensíveis à palavra de Deus. Deixa Deus falar, abra o coração, porque tem grandes coisas a realizar na tua vida. O nosso Jesus ali explica para eles: mas porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Louvado seja Deus. Essa palavra é a palavra de um grande entendimento, de uma grande revelação, a qual Deus quer a nossa sensibilidade cristã. Nos versículos que discorrem, a Bíblia vai nos dizer, nos versículos mais ou menos lá de
número 29, a Bíblia fala que eles o constrangeram a Jesus, pediram que Jesus ficasse com eles. Eles falaram dessa maneira: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, diz a Bíblia, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Então aí abriram-se-lhe os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Seja sensível à palavra de Deus, aos ensinamentos divinos. E na mesma hora, diz a Bíblia, que eles se levantaram, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Então é necessário que eu e você ficamos em Jerusalém, espiritualmente falando, esperando a promessa de Deus no lugar santo, na igreja, no templo de Deus. Como? Adorando, esperando no Senhor, obedecendo a palavra, santificando o nome do Senhor, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. É com santificação, é com glória, isso tudo vai passar um dia. Deus está no controle de todas as coisas. Se apegue a Deus, se apegue à palavra. Você vai ter pessoas ao seu lado te ajudando, pessoas ali que conhecem a palavra de Deus, usadas por Deus, ungidas por Deus. Deus vai enviar para mim e para você, para que nós venhamos estar afirmados. Portanto, leia a palavra com atenção, busque conhecimento, compartilhe, vá atrás daqueles irmãos que conhecem um pouquinho mais do que você. Isso não é vergonhoso, pelo contrário, isso é muito bom, é dignidade, é querer aprender, porque um dia eu aprendi e aqui estou para falar para você, meu amigo e minha amiga, para que nós venhamos ver como João viu esse rio azul, ruas de ouro, esse lugar lindo que Deus tem preparado, que é nada mais, nada menos que o céu, esse céu que você vê físico olhando para cima, esse céu azul, quando você para olhar, é o céu físico, mas a Bíblia fala enfaticamente, para que eu e você venham entender, né? É relatado que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Eu em particular creio que há mais céus ainda, a morada do Altíssimo. Aquilo é imenso, esse lugar é maravilhoso, é indescritível, eu não vou conseguir descrever para você. A Bíblia nos relata alguma coisinha que é para eu e você se apegar a isto mesmo, sim, com toda certeza, 100%. Portanto, fique em Jerusalém, fica na igreja adorando a Deus. Jerusalém espiritualmente significa isto: você fica na presença de Deus, fica posicionado como soldado, porque Ele é o nosso general. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia fala que aqui eles, quer dizer, os discípulos que iam para Emaús, que voltaram para Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o versículo de número 35: e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Ele contava para os 11 que estavam lá em obediência na igreja, buscando, congregado. É assim que Deus nos quer. Não fica para lá, não fica para cá, fica na presença, fica na palavra de Deus, fica no partir do pão, fica na comunhão com o Senhor. Deus quer ver você em comunhão, guardado, esperando, buscando, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Eu agradeço esta rica oportunidade